E hoje é dia da colunista do GC+, Carla Michele Quaresma, participar com a gente aqui no Ceará no Ar. Para falar sobre vida, sobre política, sobre tudo que envolve a política no Brasil e, claro, tem interferência direta na nossa vida. E nesses últimos tempos, essa política tem sido cada vez mais agitada. Carla, muito bom dia, seja bem-vinda aqui aos estúdios do Ceará no Ar. Olá, Alexandre, bom dia a você, bom dia a todas as pessoas de casa que nos acompanham. Professora Carla Michele, a gente tem acompanhado os desdobramentos da CPI da pandemia e tudo que acontece dentro da CPI repercute fora, no mundo da política, causa respostas, causa repercussões, ações. Como é que a senhora acredita que o presidente Jair Bolsonaro tem agido e como a CPI da pandemia tem interferido, inclusive, nas falas e nas atitudes do presidente, professora? De maneira decisiva, a CPI tem afetado nos índices de popularidade do presidente Bolsonaro, porque inicialmente ela pretendia investigar e enfatizar questões que já eram conhecidas da sociedade, como a morosidade na compra de vacinas, a utilização e recomendação de medicamentos sem eficácia comprovada, a existência de um provável gabinete que agia ali em paralelo às decisões do Ministério da Saúde, mas a CPI acabou encontrando um objeto mais eletrizante, que é exatamente esse que diz respeito a irregularidades na compra de uma vacina específica. E essa semana, muito provavelmente, nós teremos aí um aprofundamento dessa investigação, porque a CPI irá receber representantes das empresas que estariam fazendo essa intermediação na compra de vacinas. E, inclusive, o reverendo, que foi o responsável por criar a articulação entre um possível vendedor da vacina com o Ministério da Saúde. Então, essa semana, muito provavelmente, haverá um aprofundamento desse debate acerca de possíveis irregularidades na compra da vacina. Agora, o que a gente tem percebido, professora, que sempre quando o cerco vai se fechando contra o presidente Jair Bolsonaro, ele já age de uma forma que a gente já conhece, inclusive que já espera. Ele vem com alguma fala polêmica, ele vem com algum ataque. Seria uma forma de criar, muitas vezes, uma cortina de fumaça ou de puxar o foco para si quando a situação ali na CPI realmente aperta para o lado dele? Uma estratégia utilizada no campo da política, não só pelo presidente Bolsonaro, mas muito recorrentemente por todos aqueles envolvidos em algum fato que pode criar condições para um abalo na imagem e, portanto, repercute aí de forma negativa na condição do governo. Então, é uma estratégia reiterada do campo da política e nós estamos, mais uma vez, acompanhando a utilização dessa estratégia, não só por parte do presidente Bolsonaro, mas também pelo corpo ministerial que tem tentado aí criar situações para desviar a atenção da imprensa e também do público que está acompanhando essa discussão cotidianamente, sobretudo através da CPI da pandemia. Bem, dentre essas declarações polêmicas, o presidente disse que não haveria eleições se as eleições não fossem do jeito que ele quer, não é? Com voto impresso. Por outro lado, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que sim, vai ter eleição, que não existe essa história. Essa história de não realizar eleição é importante a população, inclusive, saber que isso não passa pela decisão do presidente, né? O presidente pode até falar que não vai ter eleição se não for do jeito que ele quer, mas isso não passa pela responsabilidade dele ou ele não pode arbitrar sobre isso, né? Não, na realidade, a fala do presidente acabou criando uma tensão muito grande entre os poderes, né, o poder executivo, o poder judiciário no Brasil, porque o presidente faz ataques muito incisivos ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral e desde a década de 90 que nós temos uma votação eletrônica no Brasil que até onde se sabe não é permeada aí por nenhuma irregularidade. Pelo contrário, quem vivenciou a época do voto manual sabe dos avanços significativos, não só na celeridade da apresentação dos resultados, mas também na diminuição da possibilidade de manipulação das urnas. Então, até onde se sabe, até o presente momento, não há nada que comprove que existe irregularidade no processo de votação eletrônica. O presidente acabou fazendo uma denúncia gravíssima, mas até o presente momento também não apresentou nenhuma prova que realmente confirme essa suspeita que ele tem acerca do processo. Inclusive, é muito estranho, Alexandre, que alguém que tenha sido eleito por esse processo questione o mesmo processo, mas talvez seja mais um mecanismo para desviar a atenção do que realmente importa nesse momento. Bem, agora desde o começo, desde que começou a se falar nas próximas eleições, busca-se a tal da terceira via. O Ciro Gomes lançou, então, já a sua candidatura à presidência e busca, então, encontrar esse espaço dentro dessa possível terceira via. Inclusive já com o slogan, nem Lula, nem Bolsonaro.
Mas será que essa é uma estratégia para conquistar esse voto da terceira via? Ou, assim como o slogan dele, ele não vai acabar pegando o voto nem de Lula e nem de Bolsonaro? Essa terceira via tem sido muito debatida porque cerca de um terço do eleitorado manifesta, através de pesquisas de opinião, que não tem interesse em nenhuma dessas duas candidaturas, que são as candidaturas mais prováveis para o próximo ano. O grande problema é que esse um terço da população ele pode ficar disperso, porque são vários os pretensos candidatos que apresentam esse discurso de uma via alternativa. Então, tem desde candidatos de centro até aqueles posicionados mais ao centro-esquerdo, mais ao centro-direito. Então, pela quantidade de pretensos candidatos que queiram ocupar esse espaço de centro, é provável que haja uma dispersão muito grande desses votos, o que obviamente vai favorecer aí os polos da disputa, que são exatamente esses que um terço do eleitorado diz não aderir de forma alguma. Professora Carla Michele Quaresma, colunista do portal GC+, toda semana aqui com a gente no Ceará no Ar, ajudando a destrinchar esses assuntos da política e como tem assunto, né? A gente poderia passar aqui a manhã toda falando sobre diversos assuntos relacionados à política, afinal, no Brasil de monotonia ninguém morre, não é, professora? Muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Ceará no Ar. Quem quiser, inclusive, acompanhar aí mais informações do mundo da política, pode acessar gcmais.com.br e a coluna da professora Carla Michele Quaresma, cientista política. Obrigado e muito bom dia. Agora são